no livro de Êxodo, capítulo 20. Aleluias, eu creio que o Senhor, Ele mais uma vez vai me falando comigo e com você sobre este lugar. Aleluias. Não tenho ainda o conhecimento que gostaria, mas no pouco que tenho, nós vamos dividir e eu creio que o Senhor, Ele vai vir acrescentando sobre a minha e a tua vida, amém? Livro de Êxodo, capítulo 20. Vai dizer assim: nós vamos ler do 1 ao 17. Então, para não ficar desgastante, eu leio um e os irmãos leiam outro, amém? Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás. não furtarás, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus tremendo, Senhor amado, mais uma vez te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai amado, falado, meu Pai, em nosso meio. Obrigada, Senhor, pelo testemunho contado, meu Pai, através da vida do teu servo, porque o Senhor tem mostrado, meu Pai, que aquele que procura viver, Senhor, em conformidade à tua palavra, o Senhor é o Deus que tem prazer, Senhor amado, de abençoar, porque através da bênção que o Senhor derrama, o teu nome é propagado, Senhor, aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, Senhor amado, por cada louvor, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela saudação do teu servo, e pedimos a ti, meu Pai, que o Senhor possa continuar falando, meu Pai, aos nossos corações. Senhor, o propósito não é do homem, não é da mulher, mas o propósito é do Senhor, Pai amado, sobre a tua igreja. Mais uma vez nos assentamos, Senhor amado, diante do teu altar, ansiosos por ouvir, Pai amado, da tua palavra, do teu ensinamento, porque como aqui foi falado, meu Pai, o Senhor tem algo maior, Senhor amado, para as nossas vidas. O Senhor tem uma responsabilidade, o Senhor tem um ministério esperando por cada um dos teus servos, meu Pai, que tem se colocado na tua presença. E agora é momento, meu Pai, de aprender mais de perto. Agora é momento, Senhor amado, de ajustarmos, Senhor, aquilo que ainda estava fora, meu Pai, para que em nada venhamos ser achados em falta, mas em tudo o seu nome venha a ser glorificado, meu Pai, através de nossas vidas. Senhor, que não seja a interpretação do homem, o querer do homem, mas que o teu Espírito mais uma vez possa vir falando, Senhor amado, sobre a tua igreja, sobre nossas vidas que necessitamos, Senhor amado, de ouvir a tua voz. Joga por terra, meu Pai, todo impedimento, todo embaraço, Senhor amado, joga por terra todo o pesar de coração, meu Pai, aquele que entrou neste lugar com a alma aflita, Senhor amado, angustiada, até mesmo abatida, meu Pai, que neste momento receba o abraço do teu Espírito Santo e que nada roube, Senhor, a bênção da tua palavra, Senhor, porque ainda que entrou ferido, Senhor, continua contando com ele, com ela, como soldado valente, Senhor amado, da tua obra. Por isso nessa noite, meu Pai, o Senhor traz mais uma vez a tua palavra de ensino, Senhor, porque ela também serve de consolo, em nome de Jesus, meu Pai.
Pai, esteja conosco e no controle de todas as coisas, meu Deus. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Você que entrou entristecido sobre este lugar, que você não deixe nada roubar da bênção da palavra que o Senhor tem para mim e para a tua vida, porque ainda que você entrou com o coração entristecido, a alma abatida, o Senhor continua olhando você como soldado. E se você crê hoje, a palavra do Senhor, ela desce também trazendo remédio para a tua estrutura, ela desce te fazendo ainda mais forte, porque nessa caminhada ainda vão ter mais pedradas, ainda vão ter mais adversidade, ainda vai ter mais aflição, mas tendo a palavra, você é mais que vencedor em qualquer situação. Então, se fortalece na presença do Senhor. Não olha para aquilo que te entristeceu, para aquilo que está te angustiando, mas olha para aquilo que te traz esperança, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Semana passada, nós lemos um pouquinho ali em Deuteronômio 6, aonde o Senhor ali veio abrindo, o caminho daquilo que o Senhor tinha para nós. O Senhor veio ali dizendo que as leis eram repetidas para que ficassem cravadas de uma maneira inesquecível sobre o coração do povo. Não era apenas para ouvir, mas era para praticar. E eu acredito que cada um de nós essa semana já viemos revendo algumas coisas daquilo que o Senhor veio falando. Eu creio que a gente já veio revendo alguns pensamentos, algumas situações, e eu creio que o Senhor já veio acrescentando. Só que um dos versículos que ficou muito em evidência da palavra que nós lemos foi o versículo 7 de Deuteronômio 6, Volta lá, aonde o Senhor ali falou conosco, Cada Bíblia tinha uma tradução diferente. A minha é do irmão Edian, se não me falha a memória, são as que tinham a tradução um pouquinho mais firme, Que na minha está escrito: tu inculcarás a teus filhos. Inculcarás o quê? A palavra, o ensinamento que você está recebendo, a verdade que você está aprendendo, o mandamento, o estatuto, o juízo. Você vai deixar isso bem claro para a sua família, você vai deixar isso bem claro para a sua descendência, porque não pode parar em você. E o Senhor veio nos alertando muito da responsabilidade pessoal que cada um tem de ensinar a sua própria família. A igreja, ela vai dar uma base, mas a edificação quem vai fazer é você. Certa feita, Paulo vai dizer, se não me engano aos Coríntios, se não me falha a memória, que Cristo é a base. Cada um cuide da maneira com que vai levantar a sua estrutura, porque toda obra, no final de tudo, ela vai ser provada no fogo. E quem construir sobre o alicerce de feno, de palha, vai ser queimado. Quem construir de barro não vai suportar, mas tem que ser uma estrutura firme. Então a base da palavra a igreja dá. A maneira que você vai encher a sua casa, aí a vigilância tem que estar dentro do teu coração, para que a palavra permaneça até a vinda de Jesus. Não adianta a gente tentar pegar leve, a gente querer ser light, porque isso vai trazer dores futuras para o teu coração. Porque hoje você não quer pegar no pé do menino, hoje você não quer pegar do marido, no pé da esposa, mas aí amanhã você vai estar chorando porque ele não aprendeu da maneira certa, levou uma vida de qualquer maneira e acabou se desgarrando no meio do caminho. Então, que nós venhamos entender essa responsabilidade. Só que o Senhor me chamava a atenção, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. E nós falamos que os mandamentos, eles se tratavam de leis diretas ao caráter humano, ligado ao caráter do homem, porque era uma condição que o homem tinha que estar para estar perto de Deus, para ser filho do Deus Altíssimo, porque o Senhor, ele vai falar naquele deserto: a partir de hoje, eu serei o teu Deus e vós sereis os meus servos. Só que para estarem perto de mim, tem que cumprir o mandamento. Então o mandamento era de caráter pessoal de cada um. Cada um que quisesse estar perto de Deus, que quisesse ser povo de Deus, tinha que estar enquadrado nas leis diretas do Senhor. Aleluia. E automaticamente a sua casa é ensinada da mesma maneira. E agora, se tratando de uma lei, de um mandamento de caráter pessoal, significa que a minha vida vai ter que ser o exemplo a ser seguido pelos que me observam, começando pelos domésticos, como vai dizer em Deuteronômio 6. Só que aí dentro disso, antes de entrarmos aqui, eu quero ler no livro de Gálatas. O Senhor me chamou a atenção nesse versículo no dia de hoje.
Livro de Gálatas. Não esqueça de ir marcando tudo que a gente vai ouvindo, porque depois na sua casa você vai lendo, você vai relendo. Livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 14, vai dizer assim: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Vamos ler de novo? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Esse versículo ficou no meu coração. Porque aqui Paulo não está repreendendo um novo convertido, ele está repreendendo um obreiro. Está repreendendo um obreiro. E aqui, se você olhar o contexto da palavra, Paulo, ele vai encontrar com Pedro, apóstolo Pedro, ele vai encontrar com Tiago, ele vai encontrar lá com os 12, sabe? Os 12 que aprenderam de Jesus, só que ainda não entendiam o evangelho que se manifestou para os gentios. E agora, esse que andava com Paulo fazendo a obra, quando viu que aqueles homens estavam se aproximando, ele começou a tratar diferente aqueles novos convertidos, com medo de ser repreendido ou discriminado por Pedro, e vamos colocar assim as cabeças maiores da igreja que Jesus firmou os alicerces. E Paulo, quando olhou aquilo, ele se indignou. Ele falou assim: como é que você quer pregar uma coisa que você não está vivendo? Por quê? Porque os doutores da lei estão aqui, você está querendo se aparecer dizendo que não se mistura com eles, mas na verdade moramos no meio deles. Então a tua conduta seria ensinar para eles que todos são participantes da graça de Cristo. Aleluia a Deus. Resumindo aquilo que Deus quer trazer para mim e para você. Como podemos nós querer ensinar alguém quando existem falhas horrendas na nossa vida? Aleluia. Eles estavam estruturando aqueles novos convertidos, mas com aquela atitude errônea, ele punha a perder a esperança da glória na vida daqueles homens. E o Senhor, ele trazia dessa maneira ao meu coração: nós estamos aprendendo. Só que se você e eu não praticarmos de maneira correta, irmãos, a gente joga por água abaixo tudo aquilo que a gente está tentando edificar. Não adianta você querer transformar o teu filho no cristão se você mesmo não se porta como tal. Deus, aleluia. Não adianta a gente querer ensinar uma jovem a andar com pudor quando nós que somos mãe andamos de maneira dissimulada. Como você vai ensinar a doutrina de veste na vida de um novo convertido quando você que é mais velho dentro da igreja ainda não se enquadrou dentro dela? Como nós vamos ensinar o nosso filho e impor sobre eles uma leitura, um exercício, uma prática diária na palavra, quando eles não veem isso como rotina na nossa vida? Aleluia a Deus. Certa feita, Jesus vai dizer assim para os fariseus: por que vocês colocam tantas leis e tanto jugo na vida desse povo, que se fosse para vocês carregarem tudo que vocês cobram deles com um dedinho, vocês não suportariam? E quantas das vezes você já se pegou cobrando perfeição na vida de alguém e nem você ainda conseguiu se enquadrar para ser perfeito? Quantas das vezes cobramos a perfeição do nosso próximo, condenamos e julgamos, achamos que não pode, não, ele não podia nem ter oportunidade. Mas aí quando olha-se para a própria vida, como está a nossa conduta diante do Senhor? Porque para falar, primeiro precisa ser exemplo. Jesus, certa feita, vai dizer: os homens jogam uma mulher aos pés dele, dizendo: olha, na lei de Moisés tem que matar. E o que o Senhor fala? O Senhor é amor. Só que se o Senhor dizer que tem que não pode matar, você está indo contra a lei de Moisés. Se mandar matar, vão dizer que a tua pregação é mentirosa. Jesus para, porque nada pega ele de surpresa. Ele fala assim: quem não tem acusação nenhuma, tira a primeira pedra.
Então, antes de contendermos ou antes de exigirmos demais de alguém, primeiro olhamos para nós mesmos. Aleluia. Antes de você dizer que seu filho está dando trabalho, olhe para você no tempo que você tem de idade primeiro. Aí depois você pega o tempo que você tem de igreja, de conhecedor do evangelho, e veja como está a tua postura. Aleluia. Porque tem gente dizendo para o filho, olha, que nós vamos entrar nisso já. É mandamento, tem que honrar pai e mãe, mas você honra aqueles que estão acima de você? Aleluia a Deus. Olha, esse negócio de balançar o ombrinho, eu vou te pôr de castigo no quarto, viu? Mas quantas das vezes alguém fala contigo e a tua vontade é de fazer assim? É, Deus. Não faz, porque às vezes a cara cora de vergonha por sermos já maduros, mas a vontade é sair até bater no pé. Mas quando o teu filho faz, o chinelo voa daqui lá na cabeça dele. Aí sabe por que algumas situações ainda não mudam? Porque primeiro tem que se dar o exemplo. Quando o Senhor vê eu e você querendo obedecer, querendo se enquadrar, aí o próprio Jesus vai mover na honra para dentro da nossa casa. Aleluia. Certa feita o Senhor me permitiu pregar num lugar, os jovens estavam juntos e Deus falava da honra de Abraão. Quando Deus falava, engrandecerei o teu nome. Quer dizer o quê? Trarei respeito, aonde ouvirem, reconhecerão. Aleluia. E essa honra o Senhor também quer trazer para mim e para você como homem e mulher de Deus. Mas quantas vezes essa honra não existe nem dentro da nossa casa por causa da nossa conduta? É, Deus tremendo. Aleluia. Não adianta pedir para o filho ser crente se ele ainda não está vendo você ser cristão. Não adianta existir fervor se ele não vê eu e você fervoroso. E o Senhor vai dizer, engrandecerei o teu nome. Mas Abraão tinha uma condição, se colocar totalmente no projeto de Deus. E Paulo ali ele vai dizer para aquele homem, como pode você querer exigir que esses se portem como cristão, se nem vocês que são estão andando dessa maneira? Aleluia. Então a nossa vida tem que ser carregada de exemplo. Isso começando dentro da nossa casa, isso quando vier dentro da igreja, porque irmãos, vai chegar o seu dia de pregar. E a tua pregação tem que ter peso. Mas não é um peso porque você leu 1000 livros e pregou eloquentemente, não. É porque as pessoas observam a sua caminhada e sabem que o que sai da tua boca é o que você vive no seu dia a dia. Aleluia a Deus. Porque senão, irmãos, quantas pessoas estão morrendo na fé? Porque pastores pregam amor, mas aí depois não abraça alguém. Pastores pregam amor, mas eles nunca estão disponíveis para socorrer a dor de alguém. É verdade. Aleluia. Então que nós venhamos entender o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. Isso tem que ser vivido, não é só passado. Não é inculcar nos teus filhos sem primeiro estar inculcado no teu e no meu caráter diante do Senhor. E aqui ele vai dizer os primeiros princípios de caráter moral. Marca aí. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Parece uma coisa tão simples, né? Não terás outros deuses diante de mim. Antes do Senhor cobrar isso, o que nós aprendemos semana passada? Que o Senhor ele é um Deus que antes de cobrar, primeiro ele se apresenta. Aleluia. Que antes de cobrar, primeiro ele mostra o que é certo. Aí depois ele vem cobrando quando eu faço errado. E quando ele fala, não terás outro Deus diante de mim, é porque o Senhor já tinha se apresentado lá dentro do Egito. Nós vamos ver quando Moisés chega naquele lugar e o Senhor dá sinais ali através do cajado que vira serpente, da mão que fica leprosa, daqui a pouco fica boa. E agora o Senhor traz sinais através das 10 pragas que ele desce naquele lugar, a morte dos primogênitos sem os deles ter sofrido nada. O Senhor traz sinais fazendo com que eles saiam daquele lugar carregados de ouro, de prata, de tudo que é precioso e saiam pelo portão da frente. O Senhor traz sinais do teu poder, da tua autoridade, da tua glória, quando num beco sem saída, porque é isso que significa, ao lugar onde eles estavam de frente ao Mar Vermelho, beco sem saída, o Senhor
não é o tocar do cajado. Senhor, abre o mar, o povo passa em terra firme. Os egípcios ainda ousam vir atrás deles, mas por permissão do Senhor, porque Deus queria dar o último sinal da sua glória, do teu poder e do seu zelo, e as águas engolem eles. Aleluia. E Israel festeja do outro lado. E agora o Senhor se apresenta e o Senhor fala: vistes o meu poder manifestado na tua vida. Vistes o que eu fiz para livrar a tua vida e te trazer até aqui. Vistes a maneira que eu zelei de você, a maneira que eu tenho te alimentado, a maneira que eu mato a tua sede, a maneira que eu cuido de você. Então eu digo: me conheceu, não tem outro além de mim que possa estar sobre a tua vida. Aleluia, Deus. E quantas das vezes, mesmo provando do amor de Deus, nós estamos dando a honra de Deus a outros na nossa vida. Muitos ainda não estão reconhecendo o poder e a grandeza do Senhor. Porque quem reconhece não para no dia mau. Quem reconhece o que o Senhor fez na vida dele, ele não para porque ele ficou desempregado. Porque o que vale para ele não é o dinheiro que Deus trouxe, mas a vida que ele recebeu através do sacrifício na cruz do Calvário. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Ainda não está entendendo que não existe outro Deus, não existe mais outra razão para a tua existência agora que você entende quem é Deus. Aleluia. Porque chega um dia de tormenta, aí o obreiro cruza os braços. Mas o que isso tem a ver com esse mandamento? Porque o teu Deus se torna o dinheiro que você não está ganhando. E aí porque não tem ele, você está murcho. Você está colocando outro Deus acima do teu. Quantas das vezes você coloca o marido como Deus? Porque alguma coisa não está bem dentro de casa, você cruza os braços. Você para. Porque a razão da sua existência não está sendo o Senhor. Está sendo aquilo que está à sua volta. E o Senhor está dizendo: eu dei o meu sinal na vida de vocês. Aleluia. Não terás outro Deus além de mim. Glória a Deus. Aleluia. E dentro disso, eu quero trazer para a igreja que a voz do Senhor é prioridade na nossa vida. O Senhor Jesus vai dizer: o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele está dizendo não terá outro diante de mim, quer dizer, eu sou acima de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus vai dizer: esse é o principal mandamento. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Então, quando eu amo acima de todas as coisas, é acima de qualquer circunstância. É acima de qualquer situação. A voz de Deus é prioridade, não importa o que aconteça. Eu quero agradar aquele que me salvou. Glória a Deus. A voz do Senhor, ela está acima da voz da sua liderança. Como assim? Eu não tenho que obedecer o líder? Vou te explicar. Porque a partir do momento que uma ordem direta do teu líder te coloca em desacordo do que Deus tem para a sua vida, o que prevalece na sua vida é a voz do Senhor. Aleluia. A partir do momento que uma ordem direta dentro da igreja, dentro do teu trabalho, ela está te colocando a romper a aliança que você tem com Deus, a ordem direta é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então você sabe o que Deus tem para você como obreiro. E aí tem momentos que o Senhor vai nos colocar à prova, porque a voz do marido dentro de casa, ou a voz da esposa, vai te dar um momento de decisão em amar a Deus sobre todas as coisas, ou deixar de lado esse sentimento e se sujeitar para não desagradar quem está do teu lado. Aleluia. Tem momentos que vai vir a escolha. E por que o Senhor está dizendo isso para mim e para você? Porque a partir de agora você não vai ser mais apenas um membro de cadeira. A partir de agora o Senhor vai começar a mover as coisas da minha na sua vida para fazer acender a chamada que já existe aí dentro de mim e dentro de você. Só que no decorrer dessa caminhada você tem que entender: Deus é prioridade na sua vida. Mas irmã, e aquele ensinamento de primeiro Deus, depois a família, depois a igreja? Eu digo para você que o mandamento
Deus. Porque tem muita gente jogando essa desculpa de que Deus vem primeiro, depois a família, deixando a igreja por último e não faz a obra. Você está agradando a Deus? Cuidar da família é um mandamento, mas fazer a obra é uma ordenança. Ide por toda parte, fazer discípulo. Então a gente não pode se apoiar num sem se esquecer de que o outro também é uma ordem. E tem momentos que nós, como obreiros, nós decepcionamos ao Senhor. Porque nós sabemos a maneira que o Senhor nos quer ativo e nós rompemos essa aliança para agradar quem está do lado. Meu marido não vai, eu não vou. Ah, ele não quer, eu também não quero. Ah, ele não faz, eu também não faço. Mas o Senhor falou para você que a salvação é junto? Glória a Deus. E a desobediência diante do Senhor ela é rebeldia? E dentro disso, eu quero ler rapidamente aqui com vocês o livro de 1 Reis. Só para entendermos um pouquinho aquilo que o Senhor quer trazer para nós dentro deste amar ao Senhor e obedecer a Ele, e a voz dEle é acima de qualquer coisa. 2 Reis 13:11 vai dizer: morava em Betel